Diferentes categorias de mundos habitados. 3. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos se encontram em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de progresso ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há mundos cujos habitantes são ainda inferiores aos da Terra, tanto física quanto moralmente, outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é inteiramente material, as paixões reinam como soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, quase totalmente espiritual. 4. Nos mundos intermediários a mistura de bem e de mal, com predominância de um ou de outro, conforme o grau de progresso. Embora não se possa estabelecer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, contudo, considerando seu estado e sua finalidade, e tomando como base as diferenças mais marcantes, dividi-los de maneira geral da seguinte forma: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiações e provas, onde o mal predomina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar encontram novas forças, ao mesmo tempo que repousam das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, por isso o ser humano nela está exposto a tantas misérias. 5. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente, nem realizam nele todas as fases de progresso que devem percorrer para alcançar a perfeição. Quando atingem em um mundo o grau de progresso que ele comporta, passam para outro mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Esses são tantos estágios, em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, passar para um mundo de ordem mais elevada é uma recompensa, assim como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ser relegado a um mundo ainda mais infeliz do que aquele que são obrigados a deixar, quando se obstinam no mal. Nestes itens, o Evangelho segundo o Espiritismo amplia de forma decisiva a visão que temos da criação. Kardec mostra que a vida não se desenvolve apenas na Terra, nem sob uma única forma, mas em uma imensa diversidade de mundos, cada qual adequado ao grau de evolução dos espíritos que o habitam. O universo não é homogêneo, ele é organizado em níveis, como uma grande escala de progresso. Os mundos diferem entre si tanto pelo aspecto físico quanto pela condição moral de seus habitantes. Há mundos ainda mais atrasados do que a Terra, onde a vida é dominada quase inteiramente pela matéria e pelas paixões. Neles, o egoísmo, a violência e os instintos primários predominam, e a vida espiritual é praticamente inexistente. À medida que os espíritos evoluem, passam a habitar mundos onde a matéria perde força e o espírito assume maior predominância, até que, nos mundos mais elevados, a vida se torna quase inteiramente espiritual. Entre esses extremos existem os mundos intermediários, onde o bem e o mal convivem. O progresso não acontece de forma súbita, mas por etapas. Cada mundo reflete o estado médio de seus habitantes. Onde o bem predomina, a sociedade é mais harmoniosa. Onde o mal ainda é forte, os conflitos, as dores e as imperfeições são mais intensos. Kardec apresenta uma classificação geral desses mundos, não como algo rígido, mas como uma forma de compreender sua finalidade. Os mundos primitivos acolhem as primeiras encarnações da alma humana, quando o espírito ainda é quase totalmente dominado pelos instintos. Os mundos de expiações e provas, como a Terra, são aqueles onde o mal ainda existe de maneira significativa, e onde o sofrimento cumpre um papel educativo, ensinar, corrigir e despertar a consciência. É por isso que a vida terrestre é marcada por tantas dificuldades, perdas e desafios. Acima deles estão os mundos regeneradores, que funcionam como transição. Neles, os espíritos ainda têm imperfeições a corrigir, mas já dispõem de maior equilíbrio moral. São mundos onde o mal perde força, e onde o bem começa a se firmar como regra. Depois vêm os mundos felizes, onde a justiça, a fraternidade e a harmonia predominam, e, por fim, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem qualquer mistura com o mal. Mas um ponto essencial surge no item 5. Os espíritos não ficam presos a um único mundo. Nenhuma morada é definitiva. Cada planeta é uma etapa,
um estágio no longo caminho rumo à perfeição. À medida que o espírito progride moral e intelectualmente, ele se torna apto a viver em mundos mais elevados, com condições mais sutis e mais felizes. Mudar de mundo, nesse contexto, é uma recompensa. Permanecer em um mundo atrasado, ou ser relegado a outro ainda mais difícil, é uma consequência natural das próprias escolhas. Não se trata de castigo imposto por Deus, mas de uma lei de afinidade. Cada espírito se encontra onde sua consciência, seus pensamentos e seus atos o colocam. Esses ensinamentos revelam uma justiça profundamente misericordiosa. Ninguém está condenado para sempre. Todos estão em caminho. O sofrimento não é uma punição sem sentido, mas uma ferramenta de aprendizado. A dor existe porque ainda existe imperfeição, e à medida que o espírito se purifica, ele naturalmente se eleva a condições melhores. Assim, o universo se revela como uma imensa escola espiritual, onde cada mundo é uma sala de aula, e cada existência é uma lição. A Terra não é um fim, mas uma etapa. E o destino de todos é, inevitavelmente, a luz. Agora, me conte nos comentários qual a sua interpretação. Curta este vídeo e inscreva-se no canal.